O nosso assunto de hoje é sobre crenças, o poder das crenças. O que é capaz de uma pessoa fazer por uma crença e como livrarmos dessas crenças arraigadas que criam mais problemas do que nos proporciona liberdade e direito de escolha no mundo. Em seu tempo, Einstein disse uma célebre frase, ficou realmente marcada na história. É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Imagine só o trabalho, a tecnologia necessária, o estudo necessário para desintegrar um átomo. Para quem não sabe, um átomo é muitas vezes infinitamente menor do que uma bactéria. E é mais fácil manipular e desintegrar esse átomo do que um preconceito. Quando falamos sobre preconceito, entendemos como algo ligado à cor da pele de alguém, à orientação sexual dessa pessoa, algo do tipo. Mas um preconceito nada mais é do que uma crença. A pessoa acredita firmemente em algo e ela defende aquilo como uma verdade. E devido a essa verdade pessoal, quantas coisas bizarras, desumanas que aconteceram nesse planeta. Quantas pessoas tiraram a vida de outras devido às suas crenças? Ou quantas pessoas perderam a vida devido às suas crenças? Milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas ao longo dos séculos. Nós vemos isso quando estudamos a história. Pessoas que tiraram a vida de outros por causa de uma crença religiosa. Porque eles acreditam em determinada coisa que o outro não acredita. Ou pessoas também que perderam a vida para defender uma ideologia política, uma crença religiosa, defender um líder religioso. E hoje em dia ainda existem pessoas assim. Vira e mexe aparece um noticiário de que um cristão foi pregar não sei onde, fazer não sei o quê, chegou lá, as pessoas de lá não aceitaram e ceifaram eles. E outras religiões também fazem isso. Inclusive, o cristianismo eliminou milhões e milhões de pessoas nesse planeta. A Igreja Católica agiu com mão de ferro por séculos e séculos. Inclusive aqui no Brasil. Quantos índios foram torturados? Quantos índios perderam a vida? Porque eles não estavam aceitando ou não estavam entrando nos eixos, segundo a visão do cristianismo. Olha só que coisa. O que eu estou fazendo aqui não é convencer alguém para um partido de lá, um partido de cá, uma religião A, uma religião B, aquela coisa. Não, é para despertar de tudo isso. Investigar. De onde vem essa crença? Por que eu acredito nisso? Eu cheguei nesse mundo com zero de informações? Zero de informações? Então tudo que eu sei foi porque alguém falou. Tudo que eu sei foi porque eu aprendi no meio que eu convivi. Como assim? Então isso não vem de mim e começar a analisar e investigar. Mas as pessoas não fazem isso. Elas simplesmente seguem no automático a vida inteira. É chamado comportamento de massa. Comportamento de massa é a pessoa simplesmente seguir aquilo que é padrão no meio, sem analisar por si mesma, sem fazer uma autoinvestigação. Quando nós fazemos autoinvestigação, isso se chama autoconhecimento. Falando de autoconhecimento e investigação, deixa eu contar um pouco, de forma rápida aqui, o que eu fiz nesses últimos 12 anos, para que faça mais sentido realmente aqui o vídeo. Eu convido você para continuar aqui comigo, que com certeza irá valer muito a pena esse assunto para você refletir e pensar. Eu nasci em uma família católica, embora não fosse praticante, mas era católico. Meus pais eram católicos. Depois, na adolescência, eu fui para uma igreja cristã, me tornei cristão. Depois, no final da adolescência, eu saí dessa igreja, já contei aqui um pouco a história. E depois de alguns anos, eu passei por uma situação que eu fui impulsionado a buscar o autoconhecimento. Na verdade, o desenvolvimento pessoal. Eu comecei pelo desenvolvimento pessoal. Juntamente com isso, eu passei a ter curiosidade para saber a origem do cristianismo, como que o cristianismo nasceu, se desenvolveu e como chegou
aos tempos atuais. Então eu estudei o cristianismo antigo, o desenvolvimento do cristianismo até o cristianismo atual. E junto com isso, eu me interessei por mitologia. Então eu fui estudar os conhecimentos do maior mitólogo que já existiu nesse planeta, chamado Joseph Campbell. Joseph Campbell, ele foi o maior estudioso de religiões do mundo. Em todo o tempo, até hoje, ele foi o maior estudioso. Ele reuniu todos os conhecimentos que já existiam sobre isso nesse planeta e ele mesmo investigou. Ele passou a vida dele inteira escrevendo e falando sobre o mito e as religiões, a influência, a necessidade do mito e da religião para as massas, né, para as pessoas. Ele não era contra, ele falava sobre essa necessidade para as massas, enfim. É um assunto que eu posso fazer um vídeo depois falando sobre isso. Mas eu quero dizer que ele estudou todas as religiões do mundo, todas, inclusive tribos, aborígenes, enfim, tudo. Ele passou realmente a vida inteira, mais de 50 anos estudando e catalogando essas informações. Mas logo depois, eu comecei a sentir interesse pela meditação. Então eu fiz curso de meditação. E claro, como eu fiz curso de meditação, eu acabei me interessando pelo budismo. Então eu investiguei sobre o budismo. Logo depois eu passei a ter interesse pelo ocultismo. Então eu passei a ver o que era o ocultismo. Passei a comprar livros sobre o ocultismo, investigar sobre o ocultismo. A teosofia, passei a investigar sobre a teosofia, qual era a visão deles de mundo, o que eles ensinavam, o que eles pregavam. Juntamente com isso também sobre a maçonaria. Estudei e investiguei sobre o espiritismo, sobre física quântica, vários livros de física quântica. O xamanismo, investiguei sobre o xamanismo, comprei vários livros sobre o xamanismo, sobre o judaísmo, o islamismo, o hinduísmo, transmutação da energia sexual. E por fim, nos últimos tempos, me ocupei de estudar a fundo os grandes mestres da Índia, grandes yogis e mestres de ensinamento sobre a iluminação espiritual, transcendência. Quase que todos os grandes mestres, ou talvez todos, não posso dizer que seja todos, talvez tenha algum ou outro que eu não conheça, mas praticamente todos os grandes mestres da Índia. Enfim, eu fiz realmente uma varredura nos últimos 12 anos. Mas até aqui eu já cheguei a uma conclusão que a grande maioria das filosofias, religiões, ideologias, inclusive a política, enfim, tudo, estão cheias de crenças limitantes e superstições. É claro que essas religiões, essas filosofias são necessárias para a massa. Como foi dito aqui, as pessoas não têm nenhum conhecimento de si, não fazem uma autoinvestigação. Então elas precisam de alguma coisa que os estabilize. É por isso que existem essas filosofias, essas religiões, porque existe uma necessidade. Mas se fosse uma sociedade evoluída, onde as pessoas de fato tivessem um conhecimento mais profundo de si, não era necessário essas coisas. Entra aqui uma outra frase que o Einstein disse: quando uma mente se expande, nunca mais ela volta a ser a mesma. E é verdade. Quando nós temos uma compreensão mais ampla, mais macro das coisas, jamais conseguiríamos viver, conviver e acreditar naquele pequeno mundo que nós fazíamos parte. Por isso que é tão importante a investigação, por isso que é tão importante na jornada do despertar fazermos essa investigação. Agora é claro que nós não precisamos fazer tudo isso quando nós já achamos um conhecimento que resume tudo isso. Como eu disse aqui, o Joseph Campbell, ele passou a vida inteira estudando sobre as religiões e os mitos. Então eu não precisei fazer toda a jornada para pesquisar nos países e no mundo sobre isso, porque ele já tinha feito. E isso é incrível, nós podermos dar continuidade àquilo que alguém dedicou a vida inteira para fazer aquilo. Assim evolui a ciência e outras áreas. Alguém descobre algo, alguém estudou sobre algo por muitos e muitos anos, o outro vem e dá sequência dali. Isso é muito natural. Dentro do meu treinamento, a Academia do Despertar, eu falo muita coisa que eu não falo aqui no YouTube, e não é nem possível falar. E irei colocar muito conteúdo ainda lá dentro, conteúdos avançados. Se você tiver interesse, quiser avançar nesses assuntos, assim que eu abrir as inscrições, não perca a oportunidade de vir fazer parte desse mega treinamento, ok? Academia do Despertar. Mas ainda as inscrições não estão abertas. Só quero dizer que
Quando nós realmente conseguimos ter uma compreensão mais ampla das coisas, nós não seremos mais escravizados, nem pelas crenças e nem pelas pessoas que tentam impor sobre nós suas opiniões, ideias, ideologias, conceitos, filosofias, enfim, seja lá o que for. Nós realmente ficamos livres desse tipo de escravidão. Agora imagine as pessoas no dia a dia, como que elas não estão restritas, fechadas, presas em caixas, devido às crenças do mundo, da cultura, das religiões, da própria família, que foram impostas sobre essa pessoa. Mais uma vez dizendo, quando nós chegamos ao mundo, nós não temos informação nenhuma. Somos como um pendrive virgem, ou um CD virgem. E tudo que achamos que sabemos ou que somos, é o resultado simplesmente de algo que foi colocado em nós. E assim nós crescemos defendendo isso. E às vezes defendendo de uma forma tão agressiva, tão bizarra. Aqui no YouTube mesmo existe isso. Todos nós que produzimos conteúdo sabemos o que podemos falar, o que não podemos falar, ou se queremos falar. E às vezes eu faço vídeos aqui, falo de um determinado assunto, algumas pessoas simplesmente não gostam, deixam comentários agressivos, que às vezes são excluídos automaticamente, ou o YouTube bloqueia, ou acontece também da pessoa não falar nada, simplesmente se desinscreve do canal. Em vez de analisar e investigar, ela simplesmente prefere jogar a sujeira debaixo do tapete e fugir daquilo. Se você quer despertar, não faça isso. Vá de frente com tudo aquilo que não veio de você mesmo, que não foi você mesmo que escolheu de forma consciente, de forma totalmente alerta, mas simplesmente foi imposto, foi colocado em você. Investigue isso, investigue isso. Deixando a observação aqui, você pode acreditar no que você quiser, se está te fazendo bem, se você está se sentindo livre, ótimo, maravilha, é isso que importa. Porém, se você não está se sentindo livre, se você vê que essa crença, que isso que você está acreditando está prejudicando a sua vida, liberte-se disso. Isso não faz parte de você, foi alguém que colocou. Tá bom? Se você gostou do assunto, deixa aqui embaixo nos comentários, falando, Matias, fala mais sobre isso, ou alguma coisa do tipo. Você pode deixar a sua sugestão aqui também, enfim. Será muito bacana para eu ver esses comentários e para os próximos que irão ver esses comentários. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.